E aí pessoal, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero trazer uma palavra para você que deseja se firmar com Deus de uma vez por todas. Você já se desviou, você já tropeçou, você às vezes faz tantas coisas erradas e não sabe como viver em santidade com Deus. E eu quero então te dar 3 dicas de como você pode ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. E a mensagem que eu quero trazer para vocês, ela começa lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa guerra espiritual, aliás, essa guerra que acontece dentro de nós, é uma guerra que vai durar toda a nossa vida. Eu me lembro que quando eu ouvi do Evangelho, através de um primo meu, eu tinha esse conflito e eu não sabia o que era. Porque ao mesmo tempo que o meu primo estava me evangelizando, falando de Jesus para mim, ao mesmo tempo os meus amigos estavam me chamando para balada, me chamando para festa. E eu até comentava com eles: gente, eu não estou entendendo. Parece que existe uma força me puxando para Deus e outra força me puxando para o mundo. E assim é o que acontece com a gente. E como nós acabamos de ler, a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. Porque quando você nasce de novo, quando você se converte, o teu espírito ele é renovado, ele nasce de novo. E ele então começa a desejar coisas de Deus. Ele começa a desejar a Deus. Mas a sua carne, ela ainda está presente e por isso existe essa guerra. Então, você muitas vezes vai querer fazer o bem e você não vai conseguir. Você vai querer fazer aquilo que agrada a Deus, mas muitas vezes você vai ser puxado pelo mundo para fazer as coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo foi um homem que passou por essa guerra, mas ele venceu. E a palavra diz que ele disse que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal, esse estava sempre diante dele. Mas ele completa dizendo que graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Então, se você quiser vencer, não tem como você vencer essa batalha se Jesus não estiver presente na sua vida. Amém? A Bíblia diz que aquele que é da carne, ele gosta de satisfazer as vontades da carne. E ele não consegue se submeter à lei de Deus, porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Mas se você já entregou sua vida para Jesus, não há como você continuar no pecado, porque você vai se sentir mal, você vai se sentir culpado, enquanto você não decidir renunciar à sua carne para fazer a vontade de Deus. E talvez você pense assim: ah, pastor, mas é fácil falar, porque você fica evangelizando, falando de Deus o tempo todo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo era igual a você, eu sou igual a você e todos os homens da Bíblia foram iguais a nós. Até mesmo Jesus, que muitas vezes nós pensamos: ah, mas Jesus era Deus. Era impossível chegar ao nível de Jesus. Mas eu quero que você saiba que lá em Filipenses capítulo 2, diz que Jesus se esvaziou totalmente do ser igual a Deus. Jesus se tornou homem, se tornou carne igual a nós. Mas Jesus venceu todas essas coisas porque ele era cheio do Espírito Santo. Então eu quero te mostrar 3 coisas, 3 dicas para você também ser cheio do Espírito Santo. Porque assim como Jesus, assim como Paulo, assim como eu, nós só podemos vencer este mundo e o pecado se nós estivermos na presença de Deus. Amém? Então, eu quero te dar a primeira dica. A primeira delas é que você tem que se lembrar que o diabo nunca vai tirar folga. Não pense que por você ter vencido no ano passado, por você ter caminhado com Deus, quando você era novo convertido, quer dizer que você vai caminhar com Deus todos os dias. Não é isso. Pelo contrário, o diabo, Satanás, ele vai tentar de todas as maneiras te afastar do Senhor. E olha o que diz em 1 Pedro, o capítulo 5. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, não se assuste, o diabo ele está à sua volta, atento a tudo que está acontecendo na sua vida, principalmente agora, porque quando você estava em cima do muro, você estava do lado do inimigo.
mas agora você está no caminho de Deus. E o diabo sabe disso, e quando ele olha para você, ele sabe que você tem o sangue de Jesus sobre você. Mas aqui diz que ele anda como um leão, rugindo a quem possa devorar, e por isso você tem que vigiar, você tem que ser sóbrio. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo. Por que ele faz essa comparação do vinho, né, com o Espírito Santo? Porque a bebida, ela tira a sua sobriedade. E é por isso que ele diz, não fique se embriagando com o vinho, porque isso vai te tirar a sua sobriedade. E ao mesmo tempo ele diz, mas encham-se do Espírito Santo. Porque quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você está atento, mais você está em santidade e com os olhos abertos. Mas quando você se afasta de Deus, você fica cego espiritualmente. Então a primeira dica que eu quero te dar é essa, que você nunca pense que o diabo tirou férias, que o diabo não quer saber mais de você. E nós devemos ficar atentos, principalmente quando as coisas parece que vão super bem e nós não estamos buscando a Deus. Porque quer dizer muitas vezes que o inimigo está nos deixando do jeito que está. Porque ele sabe que daquele jeito você está morno, você está frio. Mas quando você está buscando a Deus, é normal que o inimigo tente contra você. É normal que o inimigo levante pessoas para tentar te ferir, levante tentações, porque ele sabe que você está na presença de Deus. E a segunda dica que eu quero te dar é para você identificar os pecados que mais você é frágil, que mais você tem dificuldade de vencer. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles pecados que você tem mais fraqueza são as áreas que o diabo mais vai te tentar. A Bíblia diz que nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. E você tem que ter a certeza de qual é a sua cobiça. O que é aquilo que você tem fraqueza, que você tem dificuldade em superar. É nessas áreas que o diabo mais vai atrapalhar. Vamos supor que eu não tenha problemas com dinheiro, né, na questão financeira. Então o diabo não vai me tentar nessa área. Talvez na área sexual ele vai tentar, talvez em outras áreas. Então eu sei muito bem quais são as minhas fraquezas e isso me dá força para vencer o pecado. Quando o inimigo vier, eu já sei que eu tenho fraqueza naquela área, então eu vou vigiar dobrado naquela área. Tá ok? E eu quero ler uma passagem que está lá em Hebreus capítulo 12. Olha o que o escritor disse. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui nós vemos ele dizendo o seguinte, se você quiser correr a carreira que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, você tem que se livrar não somente do pecado, mas de tudo que te atrapalha. Há uma outra versão que diz que nós devemos nos livrar dos embaraços dessa vida. Então talvez você pense, mas eu não estou cometendo pecados. Mas talvez o seu namorado está te afastando de Deus, está te impedindo de buscar a Deus. Talvez a tua esposa tenha te tirado da presença do Senhor, né? E eu sei que nesse caso, né, muitas pessoas vêm me perguntar, pastor, mas o meu marido não quer saber de Deus, eu devo largar? Não. A principal ferramenta que você tem em suas mãos é a oração. Você deve pedir ao Senhor. E principalmente você que tem um marido incrédulo, um marido que não busca a Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 3, diz que vocês mulheres devem ganhar o seu marido sem palavras, ou seja, através do seu bom comportamento, através da sua vida com Deus. Isso pode fazer com que ele queira também servir a Deus. Mas se você ficar falando demais na cabeça dele, se você ficar tentando converter ele à força, você só vai afastá-lo e fazer com que ele não queira servir a Deus. Então, você deve se livrar dos embaraços, de tudo aquilo que te atrapalha. E reflita aí sobre a sua vida. Será que talvez é aquele site que você tem acessado? Talvez as séries que você assiste na televisão, que às vezes não são pecado, às vezes são coisas boas que nos afastam de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado, porque isso talvez tenha te atrapalhado a orar, a ler a palavra, a estar com pessoas de Deus. E cada um sabe onde está a sua fraqueza e cada um sabe
aonde o inimigo mais tem tentado e muitas vezes tem tido vitória sobre nós. Tá ok? A terceira e última dica que eu quero te dar é para você manter o seu tanque espiritual sempre cheio. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você está no seu carro e você deixa sempre lá na reserva? Você nunca abastece tudo, né? Você deixa sempre um pouquinho. Muitas vezes você está correndo um risco enorme de ficar parado na rua. Eu estou falando por mim, né? Quando eu tive o meu primeiro carro, eu não tinha muito dinheiro, então eu colocava R$10, eu colocava R$5 de gasolina e o meu tanque estava sempre vazio. Até que um dia, quando eu estava numa rua bem deserta, o meu carro parou e ali eu correndo perigo de vida, liguei na hora para o meu pai e meu pai foi lá, me socorreu, mas tudo porque eu deixei o tanque vazio, o tanque quase vazio. Eu estava correndo risco. E por que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? É que muitas pessoas ficam correndo perigo de vida. Elas ficam na beirada do abismo, né? Elas pensam, eu não vou pular do abismo, eu não vou cair nesse abismo. Mas ela está na beiradinha. E ela sempre pensa, né? Não, mas isso nunca vai acontecer comigo. Talvez o casal de namorado pense assim, o que tem a gente ficar deitado no colchão assistindo filme? O que tem a gente ficar beijando na porta da casa da minha namorada de noite ou dentro do carro? Ou seja, você está correndo risco. E quando você está dessa maneira, o diabo ele pode armar de um jeito que você não vai conseguir resistir à tentação. E muitas pessoas já vieram falar para mim, pastor, mas eu sou sempre tentado todos os dias. Talvez seja porque essa pessoa está brincando com o fogo. Porque a pessoa que decide romper com o pecado, ela cada vez mais se distancia. E ela não é tentada todas as horas, não. Ela é tentada quando o inimigo acha uma brecha muito grande, porque o inimigo sabe que essa pessoa está com Deus. E se o inimigo tentar todas as vezes, ele vai perder e essa pessoa vai ficar cada vez mais perto de Deus. Então o inimigo, a Bíblia diz que quando ele foi vencido por Jesus, ele se retirou aguardando uma outra oportunidade. O diabo sabia que ele não poderia tentar Jesus a todo momento, mas ele ia aguardar a oportunidade certa. Porque ele sabia que cada vez que Jesus vencesse, ele iria crescer absurdamente com Deus. E eu tenho experiências comigo mesmo, que quando eu venço uma tentação, cada vez que eu digo não para o pecado, mais Deus age na minha vida. E assim vai ser com você também, tá bom? Então faça isso que eu te disse e você vai ser cada dia mais vencedor com Deus. E mesmo que você tropece algum dia, mesmo que você peque, porque nós ainda estamos nessa batalha, nunca duvide de que o sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. Não olhe para suas fraquezas. Talvez você vai ficar olhando para aquilo que você fez e você vai se entristecer. Mas sempre coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem feito e Ele promete te perdoar e te purificar de todo o pecado. Amém? Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos esse vídeo e, como eu disse, se inscreva no meu canal para você receber os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.